Apresentação sobre as atividades de leitura recreativa e de escrita criativa a partir de narrativas orais portuguesas, provérbios, anedotas, adivinhas, lenga-lengas, trava-línguas e contos. A literatura oral é o conjunto de narrativas transmitidas oralmente de geração em geração por um povo, sendo por isso mesmo uma criação coletiva. Por consequência, são o reflexo da cultura de um povo, são uma marca de identidade. Uma mesma narrativa oral, com semelhança de personagens e de acontecimentos, pode coexistir em locais geograficamente distantes e culturalmente distintos, distinguindo-se em cada um deles pelas feições locais que lhe foram introduzidas. Por exemplo, a Gata Borralheira dos Irmãos Grimm não é a mesma Gata Borralheira de Conselheiro Pedroso, uma vez que cada país, a Alemanha e Portugal, introduziu as suas particularidades próprias, distinguindo-as, conferindo-lhes uma identidade própria. São exemplos de narrativas orais os trava-línguas, os provérbios, as rezas, os contos, as lenga-lengas, as anedotas, as adivinhas. Estas narrativas orais têm três funções principais: a função recreativa, de ocupação dos tempos livres, a função ideológica, de transmissão de costumes e valores, e a função pedagógica, de instrução dos mais novos. O interesse pelo estudo científico das narrativas orais emanou da Alemanha nos séculos XVIII e XIX com o objetivo de revitalizar o folclore alemão. Daí, alastrou-se para os demais países europeus. Em Portugal, atingiu o seu esplendor com os chamados mestres da etnografia portuguesa: Adolfo Coelho, Conselheiro Pedroso, José Leite Vasconcelos e Teófilo Braga. Por tudo isto, a literatura oral, mais do que mostrar palavras, mostra toda uma cultura, identificando-a e distinguindo-a de todas as outras. A literatura é a arte da linguagem. A didática é o conjunto de técnicas para bem ensinar. Por conseguinte, a didática da literatura associa arte e técnica, ajudando a ler e escrever melhor. A utilização do texto literário no processo de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras corresponde ao método em vigor. Ora, presença excessiva no método gramática-tradução e no método da leitura, ora ausência total no método áudio-oral e no método audiovisual, ora equilíbrio com os demais materiais, no método comunicativo e no método direto. O texto literário apresenta várias potencialidades. Apresenta variedade de temas, formatos, registros de língua, estilos, graus de dificuldade e utilizações, permite a aquisição de léxico em contexto, estimula a imaginação e a cooperação do leitor e proporciona interações verbais genuínas. Por tudo isto, o texto literário não deve ser remetido ao papel de bengala de conteúdos. Antes, deve elevar-se a conteúdo próprio. O provérbio, a anedota, a adivinha, a lenga-lenga, o trava-língua e o conto são géneros da literatura oral. São, portanto, narrativas orais. Por conseguinte, caracterizam-se pela sua transmissão oral, de geração em geração, por um povo, sendo por isso mesmo uma criação coletiva. Particularmente, o provérbio é um texto curto que se serve do bom senso dos seus conselhos para regular o modo de vida de um povo, valendo pelo seu sentido figurado e não pelo seu sentido literal. Por exemplo, quando se diz entre marido e mulher não se mete a colher, não se está a pedir para não se colocar um utensílio entre o casal, mas sim para não se interferir no seu relacionamento. O provérbio promove o raciocínio, a reinterpretação e a atribuição de novos sentidos às palavras. A anedota é um texto curto que relata humoristicamente os acontecimentos mais marcantes de um povo, com a intenção de provocar riso espontâneo. Usa o humor para narrar, ridicularizar ou fazer críticas veladas. Para ser eficaz, deve ser breve, simples e contada de forma natural. A adivinha é um texto curto composto por um jogo de pergunta-resposta desafiante que visa o entretenimento. A intenção de quem conta é instalar a dúvida sobre o que parece evidente e a de quem ouve é eliminar as ambiguidades e encontrar a solução.
Esta solução não se encontra pela lógica, mas sim pela exploração de todos os significados possíveis das palavras e do sentido implícito. As várias tentativas de decifração desenvolvem o raciocínio, a reinterpretação, a criatividade e a memorização. A lenga-lenga é um texto curto, quase cantado, com ritmo, rimas e repetições, normalmente acompanhado por atividades físicas, com a intenção de entreter enquanto transmite ensinamentos. É fácil de memorizar e desenvolve a capacidade psicomotora. O trava-língua é um texto curto com uma sequência de palavras com sons parecidos, difíceis de pronunciar, sem hesitações nem engasgos. Permite praticar os sons da língua, corrigir dificuldades de pronúncia, melhorar a dicção e desenvolver a memorização. O conto é um texto que se caracteriza pela brevidade e simplicidade de enredo, que é fictício, pela abreviada dimensão de espaço e de tempo e pelo número reduzido de personagens. Contribui para a formação da personalidade, devido à função moralizadora, capta o interesse, devido à simplicidade, e é um ponto de partida para leituras mais extensas e complexas. Em conjunto, estes géneros da literatura oral, estas narrativas orais, mais do que mostrar palavras, mostram toda uma cultura, identificando-a e distinguindo-a de todas as outras. Além disso, ensinam enquanto divertem. São fáceis de memorizar, tornando-se motivadoras. Se forem narradas, aperfeiçoam a dicção e melhoram a fluência. Revelam que é possível atribuir outros sentidos além dos mais óbvios às palavras, o que promove a reinterpretação e prepara para o questionamento contínuo. Souberam evoluir com o tempo, mantendo-se válidas a cada geração, por reinterpretarem as novas realidades e equilibrarem a preservação do antigo com o acrescento do novo. Por fim, apresentam a leitura e a escrita como prazerosas e abrem o caminho para leituras e escritas gradualmente mais complexas. A leitura recreativa implica uma grande liberdade por parte do leitor, que, segundo os seus gostos e motivações, tem autonomia para escolher o texto, o local e o momento para o ler, podendo ocorrer ou não em contexto formal. Os materiais de leitura devem ser o mais abrangentes possível, tanto ao nível de temas como de formatos, seguindo a premissa de que quanto mais se lê, melhor se lê. As potencialidades da leitura recreativa são várias. É prazerosa e melhora a atitude ante a leitura porque parte da vontade de ler e dos gostos do leitor. Melhora a confiança enquanto leitor, graças à prática. Aperfeiçoa a compreensão, a ortografia e a escrita. Desenvolve o léxico que está em contexto. Estimula a concentração durante períodos mais longos. Contribui para melhores resultados escolares e académicos, decorrentes da melhor compreensão, organização, escrita. Divulga a cultura geral. Permite o diálogo entre culturas. Aumenta a criatividade. E no que se refere aos aprendentes de línguas estrangeiras, fornece material autêntico, isto é, a língua está em contexto de uso real e o material não foi concebido nem adaptado para fins didáticos. Promove o desenvolvimento das competências comunicativas em língua, sem recurso ou limitado a ensino formal. Como atividades de leitura recreativa, sugerem-se provocar uma tempestade de ideias sobre o tema a ler, antecipar o que vai acontecer a partir do título, de palavra-chave ou de uma imagem, decifrar vocabulário desconhecido através de adivinhas, conjugar a leitura em silêncio com a leitura em voz alta, assim como a leitura individual com a leitura acompanhada, jogar ao jogo da glória com perguntas sobre o que aconteceu. A escrita criativa visa a experimentação de técnicas de escrita por meio de atividades assumidamente lúdicas e da exploração da imaginação, com o intuito de escrever textos criativos, literários ou não literários. Tradicionalmente, é praticada nas chamadas oficinas de escrita criativa, que seguem uma estrutura comum adaptada segundo as necessidades.
exposição da técnica a abordar, sugestões de atividades para pôr em prática a técnica abordada, escrita de um texto e comentário ao texto. As potencialidades da escrita criativa são várias. Permite comunicar, imortalizar palavras, desenvolver a organização, não só textual, mas também de ideias, refletir e ponderar com maior precisão, por não ser um tipo de comunicação imediata, aperfeiçoar a ortografia, estar atento às subtilezas da linguagem, uma vez que esta serve para mais do que satisfazer as necessidades, dar novos significados às palavras, testar novas estruturas, desenvolver a criatividade e a imaginação e desenvolver as competências comunicativas em língua, uma vez que apela às diferentes competências. São exemplos de atividades de escrita criativa: elaborar acrósticos, elaborar caligramas, escrever a partir do início de uma frase, escrever sem usar determinada letra, escrever usando determinada letra o maior número de vezes possível, entre muitas outras. As atividades de leitura recreativa e de escrita criativa a partir de narrativas orais portuguesas são desenvolvidas nos seguintes livros da autoria de Ana Viegas e edição de Lidl Edições Técnicas. Era uma vez, nível inicial A1, A2, Quem conta um conto acrescenta um ponto, nível intermédio B1, B2 e Vitória, Vitória, acabou-se a história, nível avançado C1, C2.